Deus. Hoje nós vamos para nossa aula de tronco de pirâmide. Acho que você falou que tem dúvida em algum exercício. Aí eu vou dar uma explicação sobre alguns exercícios lá, tá bom? Ah, ok. E de cilindros, eu bati a cabeça de mais um aqui, eu cheguei na resposta, só que eu acho que eu fiz do jeito errado, que é o 1163. Tá. A gente dá Se uma você puder fazer. olhadinha. Bom, já pus para gravar. Vamos lá então. Ok, desculpa, sim, porque eu tenho criança em casa, tipo, duas. Tá tranquilo. Vamos lá. Ah, É tronco de pirâmide então, né? O tronco, quando a gente faz uma seção na pirâmide, a gente divide ela em duas partes. A parte de cima, que é uma pirâmide menor, e essa parte de baixo aqui, que é justamente o tronco da pirâmide, né? Deixa eu pegar um lápis aqui. Isso foi. Então, essa parte aqui é o tronco. A ideia é calcular o volume do tronco de pirâmide, tá? Como que chegaram na fórmula? Eles fizeram o seguinte: volume da pirâmide maior, que ela vai até essa base A1, B1, C1, D1, menos o volume da pirâmide menor, né, que vai até a base A2, B2, C2, D2 aqui, né? Se eu fizer o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, dá o tronco, tá? Geralmente, tem a maioria dos exercícios, eu não preciso nem da fórmula do tronco, eu posso só fazer o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena, que dá certo. E a fórmula saiu disso, tá? Veja bem, esse H aqui é a altura do tronco, o H maiúsculo é a altura da pirâmide maior e o H1 a altura da pirâmide menor. O que o livro fez para encontrar a fórmula? É volume de pirâmide, é a área da base vezes a altura sobre 3. Calculou o volume da maior menos da menor e chega na fórmula, tá? Como a base é variável, não necessariamente é um quadrado, pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono e por aí vai. Então o livro ele usou a seguinte denotação: esse Bzão é a área da base maior e esse Bzinho é a área da base menor, né? Então seria como se fosse isso aqui, ó. Aqui é o Bzão e aqui é o Bzinho, né? As áreas da base. E fazendo o raciocínio de volume da pirâmide maior menos volume da pirâmide menor, tá aqui, né? Ó. Volume do tronco é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Aí vai em muita continha matemática, coloca em evidência, racionaliza, tira mínimo, até chegar na fórmula do volume da pirâmide, né? Do tronco, na verdade. Eu não vou fazer isso aqui não, porque não que seja difícil, mas senão nós vamos gastar todo o horário só nessa demonstração da fórmula, tá? Então a fórmula consiste em si que o volume do tronco de uma pirâmide é altura. Eu gosto de falar altura dividido por 3, tá? Altura do tronco dividido por 3 vezes área da base maior mais raiz quadrada de área da base maior vezes área da base menor mais a área da base menor. Aí aqui eu pus o que significa cada letra para a gente não confundir nada. E aí vamos lá para o primeiro exercício. Vou pegar nossa fórmula aqui primeiro. Teve uma época que eu gostava de fazer essa demonstração no ensino médio. Não sei onde que eu tava com a cabeça, mas enfim, né? Eu lembro que gastava mais de uma aula para fazer isso. Então tá aí nossa formulazinha. Vamos para o primeiro exercício. Mauro, na prova vai poder levar o formulário? Ou você vai dar aí? Levar o que, Ariana?
o formulário, as fórmulas, vai poder levar ou você vai colocar na prova? Não pode levar e eu não vou colocar. O trabalho, que acho que vocês têm um trabalho presencial, ele vai poder consultar, inclusive a internet. Agora a prova mesmo não. Ah, tá. Eu sugiro fazer um resuminho e estudar bastante até decorar um pouco, tá? Agora, Entendi. a geometria espacial ela depende de quadrado e retângulo, que é simples, triângulo e círculo. Com esses três elementos sai qualquer coisa da geometria espacial. Eu sempre tento focar neles. Às Ah, vezes, perfeito. se me perguntar alguma fórmula é, de área total, volume, eu tenho que pensar quais os elementos que constituem para depois eu te falar a fórmula, que eu não tenho ela decorada, não. Entendi. Só te atrapalhando mais um pouquinho. Em relação ao trabalho presencial, que você falou que é uma provinha com 4 questões sobre cone, se eu não me engano. Eu acho que o trabalho Cilindro, presencial de cilindro. vocês, se eu não me É sobre engano, é o cilindro, se eu não seguinte: me eu engano. propus que vocês montem uma prova Isso. para aplicar para uma possível No sala de segundo ano. aula e monte um gabarito de correção da prova, que seja uma prova, acho que aberta, algo do tipo. Isso. Pelo menos uma vez, uma fechada. A Isso. minha dúvida é a seguinte: nessa provinha, você quer que monte o cabeçalho com o nome de uma escola fictícia, como se fosse uma prova real ou Sim, sim. trabalho com prova normal? Como se fosse uma prova real mesmo. Põe lá Ah, tal ano, de tal escola, turma tal, tempo valor de tanto. duração. E aí, inclusive, as questões que forem abertas, você faz a resolução no gabarito e põe se chegou até aqui ganha tanto, até aqui mais tanto. Ah, tá. Porque o pessoal estava todos com dúvidas sobre isso e eu falei que eu ia questionar. Porque a maioria do pessoal está tudo trabalhando e ou está a caminho de casa e não consegue assistir sua aula ao vivo. Entendeu? Mas Aí eu falei que ia questionar sobre isso. tem mais alguma dúvida sobre o trabalho presencial que você queira perguntar? Não, a minha dúvida, assim, eu pesquisei algumas coisas já, só para ter uma noção, e eu fiquei na dúvida sobre o cabeçalho. Você cria uma capa de trabalho comum ou se seria só o cabeçalho para poder entregar para a tutora? Não, não faço. Vou abrir um aqui para você ver. Quer ver? Como se fosse Só para poder ter uma noção do que uma é. prova mesmo. Vamos lá. Deixa eu te mostrar uma aqui. Eu geralmente ponho minhas provas todas abertas, mas dá bastante trabalho para Mas eu prefiro aberto do que fechado, sinceramente. Eu acho mais fácil para elaborar aberto do que fechado. muito mais, né? E é É, mais justo com o aluno na correção, né? Que às exatamente. vezes o aluno erra só um pedacinho, aí você Eu desconta falo por mim, tudo. porque eu sou É. meio lesada. Eu prefiro prova aberta do que fechada. Eu tenho Oi. mais facilidade em fazer provas abertas, eu como aluna, do que provas fechadas. Eu diminuo, como dá trabalho corrigir, eu diminuí a quantidade de provas que eu dou. Dou uma prova só por bimestre e é isso mesmo. Aí, ó, faz um cabeçalho do jeito que vocês acharem melhor, igual eu pus aí, Perfeito. pus orientação da prova, prova individual, sem nenhum tipo de consulta. Certo. Aí eu coloco aqui uma coisa que eu gosto de destacar muito, porque senão os alunos enrolam a gente, é isso aqui, ó. A prova contém. Não, cadê? Ah, tá aqui, ó. Que eu ponho de orientações. Porque senão o aluno chega e põe a resposta certa e depois fica molando a gente, querendo é, nota e tudo, né? As questões devem ter resoluções completas, organizada e cada resultado obtido deve ser devidamente justificado com as contas para serem aceitos, né? Para não dar margem de reclamação quanto à correção. Então eu ponho algum cabeçalho, algumas orientações e aí depois eu já coloco as questões mesmo, sabe? Minha prova Perfeito. é bem simples, mas Não, tô. Não, tranquilo. Minha dúvida geral era essa. sim, aí Obrigadão. o pessoal Hum. deve ver o vídeo depois, aí vai ficar disponível para todo mundo também.
Não, perfeito. tá? Muito obrigada. Por nada. E aí a correção, eu não tenho nenhuma correção salva, eu acho que eu faço o gabarito numa folha de papel e aí depois eu vou corrigindo por ele. Mas o gabarito resolve e divide por parte as questões. Cada parte valendo um tanto do total da questão, tá? Perfeito. Obrigadão. Por nada. Então vamos lá agora para o primeiro exemplo resolvido aqui de tronco de pirâmide. Sheila entrou. Vamos lá. Determinar o volume do tronco de uma pirâmide que tem 9 decímetros de altura e as bases quadradas de lados 4 e 3, né? Então a gente já tem aqui, ó, a altura, que é 9. Então o H é 9. E quando fala bases quadradas de lado 4 e 3, eu não vou usar o 4 e o 3, eu tenho que calcular a área da base. Então a base maior é a de lado 4. Então a área vai ser 4 vezes 4, dá 16. Então o nosso Bzão aí dá 16. Já o Bzinho vai ser 3, o lado é um quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E aí agora a gente confere, ó, já tem a altura do tronco, tem o Bzão que é a área da base maior e o Bzinho que é a área da base menor. Já posso calcular aí o volume do nosso tronco de pirâmide, tá? Então o volume do tronco vai ser o valor da altura, 9, vezes, eu gosto de pôr a altura dividido por 3, né? É a altura, 1/3 vezes H é a altura sobre 3. Bzão, 16, mais raiz quadrada de Bzão vezes Bzinho, 16 vezes 9, mais o Bzinho aqui. Então, só substituir aqui. Aí agora é só ir fazendo as contas, tá? Então, o volume do tronco vai ser 9 dividido por 3, eu já posso simplificar, dá 3. Aqui o 16 mais 9 dão 25. 25. E aí o 16 vezes 9 vai dar 90 com 54. Então vai dar 144, 16 vezes 9. Isso mesmo, né? 10 vezes 9 é 90. 6 vezes 9 dá 54, 144. Raiz de 144 dá 12. Então o volume do tronco vai ser 25 mais 12, 37. Então vai ser 3 vezes 37. A gente vai ter que o volume do tronco vai ser... eu gosto de fazer a conta por parte, né? 3 vezes 30, 90. 3 vezes 7 dá 21. 90 com 21 dá 111. Decímetros cúbicos. Tem dúvida nesse primeiro? Pra mim tá tranquilo. Tá ótimo. Se tiver dúvida, é só abrir o microfone, tá? Vamos aí para Professor, parece que faltou um 9, somar com um 9 lá, não? Ou eu perdi ali no Vou dar final? uma olhadinha aqui. Vamos lá. Aqui, ó, o 9 dividiu com 3, virou 3. O 16 mais o 9 virou 25. E aqui é 16 vezes 9. Eu 16 entendi, professor, agora. que aí vai dar 144 Entendi, e quatro e raiz de 144 é 12. entendi. Aham. Vamos pro próximo. Aí o pessoal que for ver o vídeo, quem acabou de chegar, um pouquinho antes desse horário eu expliquei sobre o trabalho presencial direitinho no vídeo, como é para fazer, tá? E inclusive vocês podem levar livro, usar a internet. Se eu não me engano,
a coordenadora do curso até pediu para reservar o laboratório de informática para vocês, tá? Já coloquei a questão lá? Já. Eu vou captar esse desenho aqui também. Já tá bonitinho, pronto. A gente aproveita ele. Um reservatório em forma de um tronco de pirâmide hexagonal regular. Um reservatório tem forma de tronco de pirâmide hexagonal regular. Sabendo que a altura do tronco vale 6 metros e as arestas da base medem 2 e 4, determinar o volume do tronco. Tá? O desenho ele ajuda muito na resolução, tá? Principalmente quando a gente está fazendo isso para aluno de ensino médio. Agora, quando a gente está fazendo para nós mesmos e não precisa do desenho, aí não faz. Tá aí. O reservatório é dessa forma aqui e que é o volume do tronco. Repara o seguinte, eu preciso tanto da área da base maior quanto da área da base menor, né? Ó, preciso encontrar essa área aqui e essa aqui. A palavra regular que está aqui, ó, significa que o hexágono da base ele é equilátero, todas as arestas medem 4, e o hexágono da base superior, que é a base menor, todas as arestas medem 2. É o significado de equilátero, de regular é que as bases são equiláteras. Veja bem, a gente não tem fórmula para calcular a área de um hexágono. Só que o hexágono, quando ele é regular, a gente divide ele em triângulos equiláteros, tá? Vão dar exatamente 6... Nossa, esse último ficou muito ruim. Vão dar exatamente 6 triângulos equiláteros, tá? Então, o que eu faço? Eu calculo a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6. Então, vamos calcular primeiro o Bzão aí. A base, a área da base maior vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Cabem 6 aqui dentro, tá? A área do triângulo equilátero, eu vou pôr a fórmula aqui, tá? A gente viu na geometria plana, é o valor do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula aqui é a área de um triângulo equilátero. Eu vou multiplicar por 6 porque gastam 6, tá? Então, resolvendo aí, o lado da base maior mede 4. Então, aqui vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado dá 16, né? Então, dá 16, raiz de 3 sobre 4. O 16 eu vou dividir por 4, dá 4, tá? Então, fica 4. 6 vezes 4 dá 24. Então, a base maior dá 24, raiz de 3 é o valor da área. Agora vamos calcular a área menor. A unidade de medida é metros quadrados, tá? Já a base menor, então, eu vou ter outro hexágono com a aresta medindo 2, tá? Então vão ser 6 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, raiz de 3 sobre 4, né? Então aqui só trocou, em vez de ser 6, agora vale 2. O 4 divide com o 4, e daí a nossa base menor vai medir 6 raiz de 3 metros quadrados. E aí agora a gente vai usar essa fórmula aqui de novo, do volume do tronco, tá? Então vamos pegar lá. Então, o volume do tronco vai ser o valor da altura, que foi dado aqui, é 6. Valor da altura, que é 6, dividido por 3 vezes área da base maior,
Área da base maior, 24 raiz de 3. Mais raiz quadrada de área da base maior, 24 raiz de 3, vezes área da base menor, 6 raiz de 3. Mais a área da base menor, que é 6 raiz de 3, tá? Continha com raiz, essas coisas, é só ir tendo paciência, que sai, tá? Então, vamos começar nossas simplificações aí. Volume do tronco é 6 dividido por 3 é 2. Eu posso somar essas partes aqui, ó. 24 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Como a raiz é a mesma, eu vou somar, né? 24 com 6 dá 30. Então, isso aqui vai dar 30 raiz de 3, tá? Só porque a raiz é igual. Como se fosse 24 balas mais 6 balas, dá 30 balas. Mas, agora aqui, ó, a gente vai multiplicar o 24 por 6 e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, então dá 3. Quero dizer, então, que isso aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, tá? Então, mais raiz quadrada de essa parte aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 6 vezes 24, 6 vezes 20 é 120. E isso. 6 vezes 20 é 120 e 6 vezes 4 é 24. Então dá 144, tá? Então só fiz isso aqui. 24 vezes 6 dão 144. Fechou. Aí observa o seguinte, raiz de 3 não tem uma raiz exata, mas raiz de 144 tem. Eu posso tirar a raiz de cada um dos termos separadamente quando é multiplicação. Raiz de 144 é 12, tá? Então eu vou ter que o volume do tronco é 2 vezes 30 raiz de 3 mais 12 raiz de 3, né? O 144, tirei a raiz, virou 12. E aqui eu vou somar 30 com 12, vão dar 42. Então, o volume do tronco é 2 vezes 42 raiz de 3, que vão dar 84 raiz de 3 metros cúbicos. A unidade de medida é metro. Isso. Tudo bem aí com esse? Mesma resposta do livro. Beleza. Tem algum que vocês querem pedir aqui dessa lista? Ou eu posso ir para cilindro? Para mim, pode ir para cilindro. Tá tranquilo a parte de troncos. Ótimo. Então, deixa eu voltar lá no livro. Cilindro é bem legal. Então, vamos lá. Cilindros. Vou precisar de uma folha. Bom, o cilindro ele vai ser um sólido que se semelha bem com um prisma. Ele vai ter duas bases paralelas e iguais. A diferença é que as bases de prisma são polígonos, que têm lado. E já o dos cilindros são círculos, que não tem lado, né? Então, os elementos, a gente vai trabalhar mais com cilindro reto, tá? Então, o cilindro tem ele oblíquo, né? E tem ele reto. Reto é quando a geratriz, esse segmento lateral aqui, ele chama geratriz. E ele, quando o cilindro é reto, ele faz 90 graus com as bases, tá? Então vai ficar o seguinte, como ele faz 90 graus com a base, no cilindro reto,
A geratriz vai ter a mesma medida da altura, tá? E aí agora a gente vai ter duas coisas para trabalhar em cilindros, que é o cálculo da área total e o cálculo do volume. Aqui ele está falando que no cilindro reto a geratriz tem a mesma medida da altura, sim, porque ela faz 90 graus com as bases, né? É como se aqui, esse segmento lateral é a geratriz e esse aqui do meio, o meu ficou tudo torto aqui, esse eixo do meio seria a altura, mas dá o mesmo tamanho. Uma outra coisa importante que vai aparecer nos exercícios é isso aqui, ó. Quando falar que um cilindro é equilátero, significa que a geratriz vale 2 vezes o valor do raio. Mas por quê? Deixa eu pegar ele aqui. Por que ele é dito equilátero? Vamos entender isso melhor. Tá aí o nosso cilindro, né? Então eu sei que do centro até aqui tem a medida do raio uma vez e do centro até a esquerda tem a medida do raio outra vez. A gente diz que o cilindro é equilátero quando a geratriz, que é esse segmento lateral aqui, primeiro, por ele ser reto, ela é igual à altura. E quando ela vale 2 vezes o valor do raio, tá? Mas por quê? Então quer dizer que a base aqui mede 2 R's e esse lado também mede 2 R's. Consequentemente, esse outro lado vai medir 2 vezes o raio e aqui em cima tudo vai medir 2 vezes o raio. Formou uma figura equilátera dentro desse cilindro. Tem um quadrado, que é uma seção que foi feita de forma meridional nele. Esse quadrado tem todos os lados com a mesma medida, obviamente, por isso que diz que é um cilindro equilátero. O que a gente guarda? Um cilindro é equilátero quando a altura vale exatamente o dobro do raio, tá? Isso é uma definição, né? E aí vamos trabalhar com isso daí. Isso aqui é importante. Vamos fazer um resuminho de cilindros. Então, o cilindro, a gente tem um círculo na base e a gente tem que saber trabalhar com círculo para poder fazer os cálculos referentes a cilindro, né? Como o cilindro tem duas bases paralelas iguais, que é um conceito parecido com o de prisma, a forma de calcular volume de cilindro é a mesma. Como? A mesma de prisma. A área da base vezes a altura me dá o volume de prisma. A área da base vezes a altura me dá o volume de cilindro. Só que a base aqui é diferente, tá? Então, um elemento importante que a gente tem que saber trabalhar é o círculo, tá? Então, veja bem, a área da base de um círculo é πr ao quadrado. A área da base do círculo é como se fosse toda essa parte aqui meio laranja ou meio rosa. E a circunferência, que é essa linha preta aqui em volta, para eu medir o tamanho dela é 2πr, tá? Então aí agora a gente vai para alguns conceitos. O primeiro é de área, tá? A gente tem que calcular a área total de um cilindro. Área total, né? Vamos pegar um cilindro aí. Pegou o desenho de um. Vamos ver aqui Não. Pode ser esse aqui.
Então, se eu for calcular a área total aqui do cilindro, a gente vai primeiro conceitualmente. A área total dele vai ser, eu tenho a base, que é um círculo embaixo e outro círculo em cima. Então, vai ser 2 vezes a área da base. Aí eu calculei a área do círculo de cima e a área do círculo de baixo. E eu tenho a lateral dele. É como se fosse aquelas latinhas de leite moça que são de alumínio, em forma de cilindro. Aquela volta de alumínio seria lateral, né? Então eu tenho que também calcular a lateral. Como que eu vou calcular essa área lateral? Mas conceitualmente, se eu calcular a área de uma base, multiplicar por 2 e somar com a área lateral da área total. E aí agora a gente vai desenvolver um pouquinho aqui então, para chegar na fórmula. Então a área total vai ser, a base é um círculo, a área de círculo é πr ao quadrado. Então vai ser 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Mas agora a gente tem que ver como que vai virar a área a área lateral do cilindro, tá? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho que eu vou pegar uma folha de papel aqui para representar o nosso cilindro, para vocês entenderem o que vai virar a lateral. Só um segundo. Pronto. Tá aqui o nosso cilindro, tá? Deixa eu ver como pôr isso aqui. Marcar para todos. Vamos ver, só um minuto. Aí, deu. Então tá aqui o nosso cilindro. Veja bem, tá o círculo embaixo, o círculo em cima, e essa parte aqui é a lateral. Se eu abrir o cilindro, ele vai virar o que? Um retângulo, onde aqui é a geratriz ou a altura, e aí a gente tem que descobrir o que mede a base, tá? Agora, veja bem, de novo, tá aí o nosso cilindro. A base não é um círculo? Isso aqui é a circunferência que mede 2πr quando eu vou abrir. Então a gente tem um retângulo onde a parte de baixo mede a circunferência, que é 2πr, e a lateral mede a altura. E aí a gente pode calcular a área desse círculo aí, tá? Deixa eu voltar isso aqui ao normal. Como é que volta, né? Liberar. E vamos voltar à apresentação da tela. Isso. Parar a apresentação. Beleza. Então, é essa figura aqui que vai representar o nosso cilindro, tá? Ó. Vamos voltar aqui. Opa. Pronto. Aí a gente está tendo a seguinte situação, né? É um retângulo onde aqui é a altura do cilindro. E esse comprimento aqui do retângulo vale 2πr, que é o tamanho da circunferência. A área de retângulo é um lado vezes o outro, né? Então, a área lateral vai ser 2πr, que é esse lado,
do retângulo vezes a altura. Vezes a altura. Então, a área total, ela tem a fórmula 2 vezes πr ao quadrado mais 2πr, onde 2πrh, onde 2πrh é a área lateral e só πr ao quadrado é a área da base, tá? Só que aqui eu multiplico por 2 porque eu tenho duas bases, só isso. E continuando aí, então, a área total tá aí. Agora a gente tem o volume. O cilindro, como ele é bem parecido com prismas, tem duas bases paralelas iguais, o volume, então, conceitualmente, é só fazer a área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é um círculo. A área dele é πr ao quadrado. Então, vezes a altura, o volume vai ser πr ao quadrado h. Então, estão aí as fórmulas que são usadas em cilindros. É essa aqui da área total, onde eu tenho a área da base e a área lateral separadamente, e essa aqui do volume. E não se esqueçam, toda vez que um cilindro for equilátero, a altura vale o dobro do valor do raio, tá? O exercício, o livro, ele colocou em evidência, né? Eu vim só até aqui, ó, 2πr ao quadrado e 2πrh. Ele quis pôr o 2πr em evidência, mas eu prefiro deixar a fórmula desse jeito aqui mesmo, tá? E o volume, πr ao quadrado h. Agora vamos ver aí algum exercício aí de cilindro. Vamos para o primeiro aí. Né? Vou pegar um azul. Num cilindro reto, o raio da base mede 4 e a altura mede 10, né? Então o exercício deu tudo, ele deu o raio e a altura, né? Aí ele pediu letra A, área da base. A área da base vai ser igual a πr ao quadrado, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado. A área da base, πr ao quadrado. Veja bem, gente. O valor do π a gente só substitui se o exercício fornecer o valor. Ah, mas Mauro, não é 3,14? Vou substituir. Não, não vai não. 3,14 é uma aproximação. Então, a menos que o exercício forneça um valor para você usar no lugar de π, não substitua, tá? Só se no enunciado tiver. Considere π valendo tanto, aí você troca. Se não, deixa só o símbolo do π, né? Então, aí a área da base vai dar π vezes 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 4 ao quadrado é 16, né? 16 π centímetros ao quadrado, a área da base. Aí depois ele vai pedir letra B, a área lateral. A área lateral é 2πrh, né? Então, vai ser 2 vezes π, o valor do raio, que é 4, e a altura, que é 10, né? Então, 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80. Então, isso aqui vai dar 80 π centímetros quadrados. Já a letra C pede a área total. A área total é 2 vezes o valor da área da base, porque a gente tem duas bases, né, inferior e superior. Então, 2 vezes 16 dá 32. Mais o valor da área lateral, que é 80π. Então, 32 com 80π dá 112. 112 π centímetros
quadrados. E aí a letra D vai pedir o volume, né? Esse exercício ele foi passo a passo, né? Então na letra D o volume é o valor da área da base, 16π, a gente já calculou, posso pegar aqui de volta, vezes a altura, que é 10, né? Então o volume vai dar 160 π centímetros cúbicos, tá? Bom, é isso. Vamos pro próximo. Volume, beleza. Qualquer coisa vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? Pode deixar, eu sou cara de pau e pergunto mesmo, tá? Fica à Mesmo se for vontade. uma pergunta besta, mas eu pergunto. Fica à vontade. Obrigada. Por nada. É até bom quando vocês falam, porque senão eu fico assim, será que eles estão prestando atenção? Será que tá Eu tô entendendo? prestando atenção. Pode ficar tranquilo, pelo menos eu tô. Ótimo. Eu fico mais Também calado, tô, como tem menino pequeno, então não dá pra ficar com o áudio aberto. Tá certo. Apareceu a palavrinha que eu tinha falado aqui, equilátero, né? Um cilindro equilátero, o volume é 16. Tá? O cilindro ele é equilátero quando a altura vale o dobro do raio. Toda vez que o exercício ele te dá algum resultado, ou do volume, ou da área, a gente calcula o resultado que a gente já tem, mesmo já sabendo ele, para achar alguma variável que está faltando, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar esse cilindro aqui. Vai ficar meio falsificado o nosso cilindro aqui, mas vai sair. Porque aqui não tem... Aí ficou... Aqui não tem círculo não, tem elipse. Mas enfim. Tá aí o nosso cilindro, como ele é equilátero, então eu vou ter que a geratriz ou a altura vale o dobro do raio, tá? Então se ele deu o volume, eu sei que a área da base vezes a altura vai me dar o volume. A área da base é πr ao quadrado. A altura é o dobro do valor do raio, então vai ficar 2Rs, porque ele é equilátero. Então, πr ao quadrado vezes 2Rs é igual ao volume, que deu 16π, o resultado, o valor do volume a gente já tem, tá? Agora veja bem, esse π que está multiplicando aqui, ele vem para cá dividindo, vai ficar π dividido por π. Então eu posso cortar esse π aqui com esse outro de cá, tá? R ao quadrado vezes 2Rs dá 2Rs ao cubo, é igual a 16. O 2 passa dividindo, 16 dividido por 2 dá 8. Então, R ao cubo é igual a 8. E aí, passa a raiz cúbica de 8, dá 2, tá? Então, o raio vale 2 centímetros. A letra A pediu a medida do raio da base, então essa aqui já foi a letra A. A letra B pediu a altura. Como é equilátero, a altura é o dobro do raio. Se o raio é 2, então a altura vai valer 4 centímetros. E a letra C pediu a área total. Tá. A área total vai ser 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral é 2πr
H. Lembra, né? Vira um retângulo onde a parte de baixo é a circunferência, 2πr, e a lateral é H, né? Altura. Aí agora é só calcular, né? Então a gente vai ter que a área total vai ser 2π. O raio vale 2, né? 2 ao quadrado dá 4, mais 2π vezes o raio que vale 2 e a altura que vale 4. Então aqui 2 vezes 4 dá 8, 8π aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Então mais 16π. Então 8 com 16, 24π centímetros cúbicos, né? O volume que é o da letra C. Cadê vocês? Beleza. Tem algum exercício dessa sessão que vocês querem que eu dê uma olhada nele? Como é que é, Mauro? Desculpa. Tem algum exercício dessa sessão de cilindro que vocês querem que eu dê uma olhada neles com vocês? Tem sim, eu faço aqui. Peraí, só um momento, por favor. Tá. Vamos pegar aqui. 1163, por favor. 1163, Eu fiz, 263, achei. Vamos lá. Determine a área total e o volume de um cilindro cujo raio da base mede 7, mede 2 e a altura mede 7. Vamos desenhar o cilindro aqui de novo. Então, determine a área total e o volume de um cilindro cujo o raio da base mede 2. Então, é 2 o raio e a altura mede 7. Então, vamos lá. Primeiro, a área total. A área total é 2 vezes a área da base. Então, é 2 vezes πr ao quadrado, que é a área de um círculo, mais a área lateral. A área lateral é 2πrh. Aí agora é só substituir, né? O raio é 2 e a altura vale 7. Então a área total aqui pra gente vai ficar 2π. O raio vale 2, então raio ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Mais 2π, o raio vale 2 e a altura vale 7. Então é só fazer as continhas aí, ó. 2 vezes 4 dá 8, então isso aqui vai dar 8π. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28π. A área total. Então, 8 mais 28 dão 36π centímetros quadrados. Isso a área total. Agora vamos para o volume. O volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura, né? O πr ao quadrado aqui é a área da base. Então, calculando aí, vai ficar π vezes o raio vale 2, 2 ao quadrado, 4.
vezes a altura, que é 7, né? 4 vezes 7 dá 28. Então, isso aqui vai dar 28 pi centímetros cúbicos. Repara que o volume, teoricamente, deu menor que a área, mas não tem como comparar, porque a unidade de medida aqui é 2 e aqui é 3, tá? Às vezes os alunos ficam encucados quando isso acontece, mas não se compara porque as unidades de medida são diferentes. Ok? Mais algum? Ou ficou claro aí? Eu acho que a Ariane caiu a internet dela, né? Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? Não, eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Que bom. Eu Entendi. vi que sua internet Obrigada. deve caiu aí, né? Caiu, que eu saí da sala. Acabei indo lá Aham, pra fora e acabou dando uma leve interferência. tá. Mas realmente eu dei volta demais pra chegar nessa resposta. Eu Pois gastei é. uma fundo porque é uma base. Eu calculei tudo que podia e não podia sem necessidade. Mas isso aí é prática. Boa. Instantinho a gente familiariza com as contas, né? Perfeito. Muitíssimo obrigado. Por nada, pessoal, eu vou encerrar a aula e já ela tá no YouTube. Bons estudos e boa noite para vocês, tá? Tchau. Obrigada. Boa noite, boa semana. Boa Obrigado. noite, obrigada. Tchau.